Boa noite a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do ano 2019. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para seu povo e fugirá para sua terra. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Executivo. ANB 25 de abril de 2019. Ofício 338/2019, referente requerimento 32/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 32/2019, de autoria do vereador senhor Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência o seguinte: trata-se de requerimento solicitando informações sobre a estrada que liga a antiga Ponte Velha ao bairro Caicai, Descalvado, bem como a estrada que liga a rodovia Samuel de Castro Neves até a empresa Torque. Referidas obras é de responsabilidade do Governo do Estado, razão pela qual não dispomos das informações solicitadas. Esperamos ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. ANB 25 de abril de 2019. Ofício número 339/2019, referente requerimento número 33/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 33/2019, da autoria do vereador senhor Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência que segue em anexo o projeto com as informações solicitadas. Esperamos ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 340/2019, referente requerimento 34/2019, ANB 25 de abril de 2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento 34/2019, de autoria do senhor Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência o seguinte: em resposta aos itens 1 e 2, sim, os responsáveis pela fiscalização de reparos em vias públicas é de responsabilidade do Departamento de Obras. Referente aos itens 3 e 4, a Prefeitura notificou a Sabesp referente aos danos nas vias públicas, solicitando o devido reparo com urgência. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova a Vossa Senhoria protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. ANB 25 de abril de 2019. Ofício número 341/2019, referente requerimento número 35/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 35/2019, da autoria do vereador senhor Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência que segue em anexo o projeto com as informações solicitadas. Primeiro, não existe nenhum projeto para a revitalização da fonte. Como deve ser de conhecimento do nobre vereador, a Prefeitura necessita de recursos extra-orçamentários para realizar projetos desse tipo. O foco para o desenvolvimento do turismo tem se voltado para áreas, pontos e atrativos turísticos descritos no Plano Diretor do Turismo do município, criado no ano de 2017 e aprovado por todos os vereadores desta Casa de Leis. Talvez esta fonte d'água possa ser considerada como um potencial turístico do município e assim possamos desenvolver projetos para o local, o que para isso contamos com o apoio do nobre vereador na busca por recursos e convênios que possam nos ajudar a desenvolver algum projeto no local. Segundo, o local não é considerado um espaço histórico, tendo em vista que não existe nenhuma lei municipal com esse fim. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. ANB 25 de abril de 2019, ofício número 342/2019, referente requerimento número 37/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 37/2019, da autoria do vereador senhor Marcos Antônio de Oliveira, informamos a Vossa Excelência que segue em anexo
planta arquitetônica conforme solicitado. Esperamos ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. AEMBI, 24 de abril de 2019. Ofício número 334/2019. Referente a requerimento 36/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em respostas ao requerimento número 36/2019, de autoria do nobre vereador senhor Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência o seguinte. Trata-se de requerimento solicitando informações sobre funcionamento e manutenção das câmaras de monitoramento das escolas municipais e solicitação de instalação de novas câmaras e travas elétricas nas unidades escolares do município de Anhembi. Informamos que as câmaras das escolas MF Professor Olinda Casimiro Soares, MF Professora Dalva Calinhabud e EMEI Pica-Pau Amarelo estão em funcionamento. As câmaras de monitoramento da EMEI Pica-Pau Amarelo e MF Governador Mário Covas apresentam necessidade de reparo, o que será providenciado. Informamos que atualmente não há contrato vigente que trate especificamente da manutenção das câmaras de monitoramento das unidades escolares. Os setores responsáveis estão analisando a viabilidade de instalação de mais câmaras de monitoramento e a possibilidade de instalação de travas eletrônicas nos portões dos prédios escolares. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 348/2019, AEMBI, 24 de abril de 2019. Referente prorrogação de prazo. Com os nossos cordiais cumprimentos, valho-me do presente para solicitar prorrogação pelo prazo de 15 dias, referente aos requerimentos de número 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 de 2019. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar o protesto de estima e consideração. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 07/2019, de 30 de abril de 2019, estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, das diretrizes gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2020 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal número 4320, de 17 de março de 1964, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, na Lei Orgânica do Município e nas portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 2º. As unidades orçamentárias, quando de elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelo setor competentes da área. Artigo 3º. A proposta orçamentária, que não contará dispositivo estranho na previsão da receita e a fixação de despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária e contará a reserva de contingência. Artigo 4º. O orçamento do exercício financeiro de 2020 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional da Prefeitura, observando-se os seguintes objetivos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Quarto, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. Quinto, assistência à criança e ao adolescente. Sexto, melhoria da estrutura urbana. Sétimo, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde. Oitavo, austeridade na gestão de recursos públicos. Artigo 5º. Para atender o dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte. Primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura. Terceiro, a cada 4 meses, o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento de metas fiscais e garantindo a publicidade dos atos em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, quadrimestralmente será feita audiência pública para a divulgação dos gastos com saúde pública e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados na Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos. Sexto, os planos LDO, orçamentos, prestação de contas e pareceres do Tribunal de Contas do Estado serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Capítulo 2. Das metas fiscais e riscos fiscais. Artigo 6º. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades executoras, especificando aquelas vinculadas a fundos, ao orçamento fiscal e ao orçamento de Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quando a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento, tudo em conformidade com as portarias SOF/STN em vigor, as quais deverão estar anexadas os seguintes. Primeiro, anexo 1º, estimativa das receitas orçamentárias. Segundo, anexo 5º, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Terceiro, anexo 6º, planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Demonstrativo 1º, anexo das metas fiscais anuais. Demonstrativo 2º, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3º, das metas fiscais atuais comparadas com os 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4º, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5º, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 7º, demonstrativo e compensação da renúncia da receita. Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Capítulo 3º, do orçamento fiscal. Artigo 7º. A proposta orçamentária para 2020 será elaborada de forma padronizada, de conformidade com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que couber para a padronização das informações conforme dispõe a UDESP. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas. Nos anexos 5º e 6º, presente nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçamentária à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 8º. O Orçamento Geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades das administrações diretas e indiretas, quando couber, e será elaborado em conformidade com a Portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal, e ainda em conformidade com o artigo 5º da Lei Federal número 4320/1964. Artigo 9º. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês somará os 11 meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá exercer o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. Parágrafo 1º. O limite de que trata este artigo está assim dividido. Primeiro, 6% para o Poder Legislativo. Segundo, 54% para o Poder Executivo. Artigo 10º. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante autorizativa, poderão, em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observando os limites e as regras da LRF, artigo 164, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei Orçamentária para 2020.
Artigo 11º. O Poder Executivo promoverá ações que assegure a concessão da revisão anual aos servidores municipais na forma disposta no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 12º. Os orçamentos para o exercício de 2020 obedecerão, entre outros, ao princípio de transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas de cada fonte. Artigo 13º. Os estudos para a definição dos orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação no período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios. Artigo 12º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 14º. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei da Responsabilidade Fiscal. Capítulo 4. Da limitação de empenhos. Artigo 15º. Na execução do orçamentário, verificando que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, adotando o critério da incidência percentual de redução sobre as dotações destinadas a investimentos. Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Parágrafo 2º. Ao determinar a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não será admitida a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço de dívida e precatórios judiciais. Artigo 16º. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustrações de receita se revertam no bimestre seguintes. Capítulo 5º. Das Receitas e Legislação Tributária. Artigo 17º. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes das classes menos favorecidas, devendo esse benefício ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita a serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. O principal da dívida mobiliária refinanciada será atualizada pelo IPCA e IBGE, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívidas ativa, cujo custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 14º, parágrafo 3º da Lei da Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Considerando-se para efeitos de não ajuizamento da execução de dívida ativa os débitos acrescidos da atualização monetária, juros e multas e consolidados cujo montante seja igual a, ou inferior a R$ 600. Parágrafo 2º. O não ajuizamento da execução até o montante fixado no parágrafo anterior não dispensa a administração pública de promover a devida cobrança amigável. Artigo 19º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adotação de medidas de compensação. Artigo 14º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Capítulo 6º. Da reserva de contingência. Artigo 20º. A proposta orçamentária para o exercício de 2020 destinará recursos para a reserva de contingência de no mínimo 0,5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. Artigo 5º, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 9º. Das condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. Artigo 21º. A transferência de recursos às pessoas jurídicas de direito privado, a título de parcerias voluntárias em regime de mútua-cooperação, que desenvolva atividade ou projetos para a consecução de finalidades de interesse público, deverá observar as disposições das instruções número 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações e a legislação própria, especialmente. Primeiro, contratos de gestão. Lei Federal número 9.637, de 15 de maio de 1998, e Lei Complementar número 101, de 19 de março de 2015, regulamentada pelo Decreto número 18.740, de 19 de maio de 2015. Segundo, termos de parceria. Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal número 3.100, de 30 de junho de 1999, alterado pelo Decreto Federal número 7.568, de 16 de setembro de 2011. Terceiro, termos de colaboração e fomento. Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal número 13.004, de 14 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal número 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelo Decreto número 16.215, de 12 de maio de 2008, no que couber. Quarto, termo de compromisso cultural. Política Nacional da Cultura Viva, nos termos da Lei Federal número 13.018, de 22 de julho de 2014. Quinto, transferências referidas no artigo 2º da Lei Federal número 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º e 33A da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009. Sexto, convênios e outros ajustes congêneres. Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto número 16.215, de 2008. Artigo 22º. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a celebração de ajustes para a destinação de recursos às organizações da sociedade civil dependerá de: primeiro, plano ou programa de trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva política pública. Segundo, previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse nos termos da Lei nº 4.320, de 1964. Terceiro, lei autorizativa para os casos de subvisão social, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária para os casos do inciso 1º do artigo para o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Federal número 4.360, de 17 de julho de 1964. Quarto, observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais. Quinto, identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo instrumento jurídico adequado. Sexto, execução na modalidade de aplicação 50, transferências em entidade privada sem fins lucrativos, podendo ser classificado por outro serviço de terceiros, pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 3.350.39. Contribuição 3.350.41. Auxílio 3.350.42. Ou subvenção 3.350.43. Sétimo, autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 23º. Os empenhos referentes às transferências de que trata o referido capítulo desta lei serão feitos obrigatoriamente em nome da organização da sociedade civil. Artigo 24º. A administração pública e as entidades
Entidades do terceiro setor deverão manter em seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas juntamente com os instrumentos jurídicos e seus respectivos planos de trabalho. Artigo 25º. O projeto de lei orçamentário anual conterá autorização para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais por meio de decretos do Executivo. Parágrafo 1º. Os decretos de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais autorizados na Lei Orçamentária Anual em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas poderão ser justificados pelo excesso de arrecadação, operações de crédito ou superávit financeiro apurado no exercício anterior. Parágrafo 2º. São vedados a abertura de crédito adicional especial por decreto sem a comprovação da dotação orçamentária por suas respectivas fontes de recurso. Artigo 26º. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma da execução mensal para suas unidades. Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 27º. Para efeito da inclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais que acarretam aumento da despesa, considerar-se-á despesa irrelevante aquela ação cujo montante não ultrapasse para bens e serviços os limites do inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998. Artigo 28º. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e aplicação de crédito, artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29º. Despesas de competência de outros entes de federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênio, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a EC número 25/00. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da RCL e as respectivas memórias de cálculo, LC 101/2000, artigo 12. Artigo 31º. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária para a Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e devolverá para sanção até o último dia. Artigo 32º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do valor previsto no projeto da LOA 2020 do total de cada dotação. Parágrafo único. Poderão ser executadas as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Artigo 33º. Os créditos especiais abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo até o limite de seus saldos. Artigo 34º. O Executivo Municipal estará autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras do serviço de competência ou não do município. Artigo 35º. A Câmara Municipal poderá, mediante ato da mesa, suplementar suas dotações orçamentárias, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulações de suas próprias dotações. Artigo 36º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. AEMB, 30 de abril de 2019. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal.
Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Excelentíssimo senhor Sebastião de Quadros Neto, presidente da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para levar ao vosso conhecimento e aos demais vereadores que protocolei na data de 25 de abril de 2019, na Prefeitura Municipal e no Pronto-Socorro, um requerimento informando e solicitando medidas referentes ao tratamento recebido na unidade de saúde da Rua Prudente de Moraes. Na ocasião, informei que fiquei internada por volta de 5 dias no pronto-socorro, pois tive convulsões e teria que realizar exames na Unesp. Nesses dias em que fiquei internada, não recebi sequer um copo de água e relatei o destrato que recebi por parte de alguns funcionários no pronto-socorro, além do mau atendimento e descaso, lembrando que na ocasião não me ofereceram nenhum tipo de refeição no período em que por lá fiquei internada. Diante do relato, solicitei saber se será instaurado algum procedimento interno na Prefeitura para averiguar essas informações, se o responsável pelo Departamento da Saúde irá tomar providências. Solicitei ainda saber se o pronto-socorro oferece ou disponibiliza refeições aos pacientes que permanecem internados no ambulatório, pois não acho justo funcionários comerem e beberem do bom e do melhor e os pacientes não terem sequer um copo de água para beber. Termos em que pede deferimento, Anhembi, 25 de abril de 2019, Claudete Morato Barbosa, RG 12.603-664. Tudo igual? É. Então, vai ler tudo? Excelentíssimo senhor Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Eu, Claudete Morato Barbosa, do Lar, brasileira, casada, portadora de cédula número 12.603.664, residente e domiciliada na rua Valdemar Peixoto, número 282, bairro Nossa Senhora dos Navegantes, Anhembi, São Paulo, CEP 18.600.000, pelo presente instrumento, venho por meio deste respeitosamente informar e posteriormente requerer a Vossa Excelência Então, dispensa a leitura. É o mesmo requerimento, é um da Câmara e um para o prefeito. Indicação número 37/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade da construção de calçada na Praça Ismael Morato do Amaral, em Anhembi, no ponto entre o açougue BM e a antiga mercearia Iliara. Justificativa. Tal medida visa a construção de calçadas nesse ponto específico. Destaca-se a importância da calçada para a comodidade e preservação de possíveis acidentes. Haja vista grande movimento de munícipes passarem pelo local. Plenário Guilherme Terni, 30 de abril de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Indicação número 38/2019, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de utilização de rádio comunitária por parte do Departamento da Educação. A referida medida se faz necessária em virtude das escolas poderem produzir um jornal educacional utilizando a rádio como divulgação. Justificativa. Tal medida visa a comunicação e interação por parte dos alunos com a população, incentivando e promovendo a comunicação educativa. Plenário Guilherme Terni, 2 de maio de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Indicação número 39/2019. Vereadores autores Sebastião de Quadro Neto e Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhores vereadores, indica o senhor prefeito Miguel Machado e equipe a necessidade de fazer a manutenção, arrumar a lombada localizada em frente ao bar de Zenaide, no distrito de Piramboia. Justificativa. A lombada encontra-se em péssimas condições, podendo ocasionar alguns incidentes aos trausentes. Plenário Guilherme Terni, 2 de maio de 2019. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 55/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário na forma regimental se oficia a Prefeitura Municipal ao setor competente nos seguintes termos.
Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvem o interesse da população, assim solicita-se: primeiro, ao setor competente informar se o loteamento das Palmeiras, localizado no distrito de Piramboia, está regularizado. Se estiver, instruir a resposta desse requerimento com a cópia da documentação. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de abril de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 56/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia a Prefeitura Municipal ou setor competente nos seguintes termos: considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de tratar com transparência os contratos, convênios e todos os atos inerentes à administração pública, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvem o interesse da população. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente informar se há algum contrato, convênio ou parceria com a Sabesp, Campanha de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Se houver, enviar cópia completa da documentação. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de abril de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 57/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia ao departamento responsável da Prefeitura Municipal nos seguintes termos: considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando especialmente a Lei Municipal número 1852 de 2010, de 3 de maio de 2010, que dispõe sobre as medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Considerando que o tema é de grande importância e está causando sérios e graves transtornos em nossa sociedade, principalmente entre as crianças e adolescentes. Considerando a necessidade de fiscalizar com afinco as questões que envolvem o interesse da população. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente informar se as escolas públicas do município estão incluídas em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar. Informar quais ações estão sendo desenvolvidas pelas escolas e se estão sendo distribuídos qualquer tipo de cartilha ou orientação acerca do assunto bullying. Terceiro, informar se as escolas atingem os objetivos constantes no artigo 3º da Lei Municipal número 1852 de 2010. Necessário se faz citar resumidamente os objetivos constantes na referida lei, quais sejam prevenir ou combater a prática do bullying, capacitar docentes e equipe pedagógica para a sua implantação, incluir regras contra o bullying, orientar suas vítimas, orientar os agressores, envolver a família no processo de percepção, estabelecer parcerias com departamentos de saúde e esporte. Quarto, informar se as escolas mantêm histórico de ocorrências de bullying em suas dependências. Quinto, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de abril de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência.
Requerimento número 58/2019. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Rodrigo Elias Pinto, Sebastião de Quadros Neto. Senhor Presidente, requeremos à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia o departamento responsável da Prefeitura Municipal nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando questionamentos sem resposta na audiência pública de cumprimentos de metas do terceiro quadrimestre do ano de 2018, realizado pela Prefeitura Municipal, considerando a necessidade de fiscalizar com afinco as questões que envolvem o interesse da população. Assim, solicita-se ao setor competente informar mediante documento a relação de quais os credores constantes nos restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário: Guilherme Terni, 30 de abril de 2019. Anísio Tobias Filho, vereador PPS. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 59/2019. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Rogério Ângelo Winkler, Sebastião de Quadro Neto. Senhor Presidente, requeremos à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia a Prefeitura Municipal ou setor competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as ações e os contratos que envolvam a administração pública. Assim, solicita-se, primeiro, ao setor competente informar qual era a seguradora de veículos responsável pela frota de veículos da Prefeitura Municipal no ano de 2016. Instruir a resposta com o contrato e com a planilha de gastos do referido ano. Segundo, ao setor competente informar qual a seguradora de veículos responsável pela frota de veículos municipais dos anos de 2017 e 2018. Instruir a resposta com o contrato e com a planilha de gastos. Terceira, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista uma das mais importantes funções do Poder Legislativo, repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário: Guilherme Terni, 2 de maio de 2019. Anísio Tobias Filho, vereador PPS. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Rogério Ângelo Winkler, vereador MDB. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 60/2019. Vereadores autores: Adilson José Soares, Anísio Tobias Filho, Elsa Cristina Vaz, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Kelly Cristina de Souza Reis, Marco Antônio de Oliveira, Rodrigo Elias Pinto, Rogério Ângelo Winkler e Sebastião de Quadros Neto. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia o senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que a Unidade Regional de Atendimento Técnico, URAT, que está instalada no prédio do Poupa Tempo Ambiental de Botucatu, atende mais de 20 cidades da região, entre elas a Anhembi. Considerando essa unidade, está subordinada ao Núcleo Regional do Programas de Projetos NRPP, sediado em Sorocaba, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Considerando que a URAT atende casos de conciliação de multas de crimes contra o meio ambiente, caça, pesca, desmatamento, incêndio, entre outros. Proteção à APP, Área de Proteção Permanente, como prevenção das nascentes e matas nativas, preservação da fauna e flora silvestres, atendimento aos criadores preservacionais de aves, entre outras. Considerando em nossa cidade existentes vários criadores que se utilizam desse serviço oferecido pela URAT de Botucatu. Considerando que o governo João Dória anunciou a desativação de todas as URAT espalhadas pelo interior paulista, entre elas a que atende nossa região no prédio do Poupa Tempo Ambiental de Botucatu, o único setor de todo o interior paulista. Considerando que a desativação da URAT irá prejudicar milhares
milhares de pessoas de nossa região que, para realizar suas demandas na área do meio ambiente, terão que se deslocar até Sorocaba. Assim solicita-se. Primeiro, requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais, seja oficiado o secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, para que evidencie esforços e interceda junto ao governo do estado de São Paulo com a finalidade de manter a URAT na região, ou que seja criado um Núcleo Regional de Programas e Projetos, NRPP. Segundo, outras medidas que entenderem pertinentes. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 2 de maio de 2019. Adilson José Soares, vereador PTB. Anísio Tobias Filho, vereador PPS. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB, Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD, Marco Antônio de Oliveira, vereador PP, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB, Rogério Winkler Anjo, vereador SD, Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS, agora Cidadania, né? Lembrei. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 61/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário na forma regimental se oficia a Prefeitura Municipal ou setor competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando a necessidade de tratar com transparência todos os atos inerentes à administração pública. Considerando que, de acordo com a planilha orçamentária enviada pela Prefeitura, em que consta a entrada de energia na quadra poliesportiva Nossa Senhora dos Navegantes, lembrando que a mesma entrada de energia já existia, portanto, esse serviço não foi realizado. Assim, solicita-se, primeiro, ao setor competente informar se a Prefeitura poderá colocar as tabelas de basquete na quadra poliesportiva Nossa Senhora dos Navegantes em permuta com o padrão de entrada de energia já existente que foi colocada na planilha orçamentária de gastos. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 2 de maio de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 62/2019. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Rogério Anjo Winkler e Sebastião de Quadros Neto. Senhor presidente, requeremos à mesa ouvindo o plenário na forma regimental se oficia o prefeito municipal ou o setor competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que é dever do município apurar os fatos ocorridos com seus respectivos funcionários. Considerando acidente de trânsito envolvendo a ambulância da Prefeitura Municipal, veículo GM Montana placas FXX 0791, AMB São Paulo. Considerando que é dever do vereador exercer o poder fiscalizatório do Poder Executivo. Assim, solicita-se ao prefeito municipal ou ao setor competente informar qual seguradora cobriu os gastos inerentes ao acidente de trânsito envolvendo o veículo municipal GM Montana placas FXX 0791, AMB São Paulo. Ao setor competente informar qual foi o orçamento e pagamento efetuado à seguradora mediante franquia. Instruir com os documentos pertinentes, cópia das notas fiscais. Terceiro, informar se porventura os gastos não foram cobertos pela seguradora, quem foi o prestador do serviço incluído cópia de notas fiscais das peças e da mão de obra, inclusive informando a data e o número do empenho. Quarto, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e o artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 3 de maio de 2019. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB, Rogério Anjo Winkler, vereador Solidariedade, Sebastião de Quadros Neto, vereador Cidadania. A palavra está livre.
Joel Alexandre. Anísio. Adilson. Marco Antônio. Elsa Cristina. Deu branco. Só dizer boa noite a todos os presentes. Rodrigo Elias. Senhor presidente, peço a gentileza de fazer uso da palavra do meu local de assento aqui. Boa noite, senhor presidente, colegas de casa, boa noite a todos os cidadãos, cidadãs presentes. Senhor presidente, tendo em vista que a dinâmica da nossa sessão hoje vai ser um pouco diferente do procedimento normal, eu só quero fazer uso da palavra para agradecer a presença de todos. Espero que, dentro da legalidade e do respeito que tem que imperar nessa Casa de Leis aqui, a gente consiga deliberar sobre um assunto que é sensível, porque pode afetar o futuro político de uma das nossas representantes da Casa, da Câmara Municipal. Mas a gente sabe que o importante nesse momento aqui é que as emoções estejam acalmadas, que a gente procure pautar realmente por aquilo que deve prevalecer, que é a questão da legalidade e, acima de tudo, o respeito ao nosso próximo. Obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Rogério. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos, dizendo boa noite também para vocês, e não estendendo muito também, que nem o nobre vereador falou, eu passo a palavra ao presidente, ao Sebastião. Boa noite a todos, boa noite meus colegas de casa, aos cidadãos, cidadãs aqui presentes, agradecer a presença de todos. Também serei breve. Eu só quero fazer um comentário aqui de uma prática que vem sendo cada vez mais pertinente aqui nesse município, que é o uso de carros oficiais em horários e datas que não são como os feriados, sábados e domingos. Esse final de semana eu estava num estabelecimento comercial, no Bar do Bigode, e eu vi o prefeito parar o carro bem em frente ao bar e ficar lá um certo tempo, o carro oficial, a Spin branca, o carro oficial número 5. Então eu acho que isso daí é uma coisa muito ruim para o município, porque o carro oficial é para ser usado em atos oficiais. E é uma prática totalmente condenável por todos. E já administrações passadas aconteceu muito isso daí. Foi pegar os outros vereadores, pegaram no pé. Inclusive, o próprio meu amigo aqui, o Rodrigo, pegou muito no pé do então prefeito Rui Ferreira, do então prefeito Gilberto, que até eles entenderem e pararem de usar esse carro em sábado, domingo, feriado. Eu só quero dizer isso daí, que a minha indignação com essa prática, que é totalmente condenável na minha opinião. Só uma parte, só, presidente, já que eu fui mencionado, e dou total apoio para o senhor também. Tanto é que quando o senhor entrou em contato comigo no dia lá, eu sugeri ao senhor registrar o fato para a gente trazer aqui para a Câmara aqui, e tomar as medidas que têm que ser adotadas, né? Porque a questão é a gente conseguir registrar o fato. Final de semana, veículo oficial, qual o uso que está sendo feito? Se não tiver justificativa, a gente cabe sim a tomar as medidas. Mas a próxima vez fica essa sugestão, presidente, registrar o ocorrido para a gente poder... Realmente, eu fiz o registro, eu mesmo, e estou fazendo aqui como testemunho, entendeu? Que eu fui a testemunha, e teve várias pessoas também no bar que viu, e da mesma forma que eu condenou também. E eu esqueci também de dar boa noite para todos que nos assistem aí, através da TV Câmara. Boa noite a todos, obrigado. 10 minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 06/2019. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 06/2019. Aquele que for favorável permaneça como está.
Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 06/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 06/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Matérias do Legislativo. Bem, como hoje é uma sessão atípica, nós recebemos uma denúncia do senhor Tiago Morato Barbosa, em desfavor à vereadora, vice-presidente da Câmara, Elsa Cristina Vaz. Nós vamos ler aqui primeiro a denúncia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da denúncia com base no artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201/67, protocolada nessa casa no dia 2 de maio de 2019, pelo cidadão e eleitor do município de Anhembi, senhor Tiago Morato Barbosa. Título eleitoral número 29.291.650.0175. Em conformidade com o artigo 5º, inciso 1º, do já citado decreto de lei, em face da vereadora em exercício Elsa Cristina Vaz, com o objetivo de apurar o possível cometimento de infração político-administrativa por ter infringido o artigo 7º, inciso 3º do decreto de lei 201/67. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo. Tiago Morato Barbosa, brasileiro, identidade número 41.946.084, dígito 6, escrito no CPF 342.993.338, dígito 29, cidadão anhembiense com inscrição do título de eleitor número 2929.1650.0175, kit com a Justiça Eleitoral, residente domiciliado na rua Vereador Valdemar Peixoto, 183, Jardim Cruzeiro, Anhembi, São Paulo. Com fundamento no Decreto-Lei 2001/67 e demais dispositivos legais pertinentes, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria apresentar denúncia contra Elsa Cristina Vaz, brasileira, enfermeira, União Estável, RG 206309669, São Paulo, CPF 094-682-151, dígito 57, residente na Avenida Vereador Manuel Calinha Budi, 256, Coab, Distrito de Piramboia, Anhembi, para que seja contra ela instaurada a comissão processante e, ao final, tenha seu respectivo mandato de vereadora cassado na forma da lei. O denunciante, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 2001/67, tem legitimidade para formular a presente denúncia, pois é eleitor nesta urbe e encontra-se kit com a Justiça Eleitoral. No dia 27 de 2 de 2018, por volta das 15h20, fato notório e conhecido nessa cidade, a hora denunciada, a Elsa se envolveu em uma colisão automobilística, o que resultou a morte de José Herculano, fato comprovado pelo inquérito policial anexo. O fato ocorreu no cruzamento da Rua 1 com a Rua 4, no distrito de Piramboia, cidade de Anhembi, onde o veículo Hyundai Tucson, placa ERI 0820, conduzido por Elsa, colidiu com a ambulância GM Montana, placa FXX 0791, conduzida por Joélio Aparecido de Oliveira, o qual carregava o paciente José Herculano para fazer hemodiálise, o qual infelizmente veio a falecer. Frisa-se que ficou comprovado no referido inquérito que a senhora Elsa, ora denunciada, conduzindo seu veículo Tucson, ao deixar uma estrada de terra secundária, a qual de acesso ao loteamento Palmeira, acessou a via principal também de terra, sem tomar as devidas cautelas, atingindo o veículo GM Montana ambulância da nossa cidade, conduzida por Joélio, motivo pelo qual restou a responsabilidade, a responsabilidade da morte de José Herculano foi a denunciada a Elsa. Em virtude dos ilícitos cometidos pela denunciada, foi instaurada ação criminal na comarca de Conchas, sob o número 000, dígito 902.76.2018.826, dígito 0145, que tramita na segunda vara, motivo pela Justiça Pública, inquérito policial, crime de trânsito, onde responde por homicídio culposo.
Ocorre, nobre presidente, como se não bastasse tamanha irresponsabilidade do ilícito cometido pela denunciada, resultou em homicídio culposo no trânsito. Ainda por cima, a denunciada Elza compareceu juntamente com o senhor Joélio no posto militar, afirmando que desejavam realizar uma ocorrência de acidente de trânsito, tendo ambos informado que não existiam vítimas no acidente, conforme lavrou o boletim de ocorrência folha 20, prestando assim informações falsas aos policiais, omitindo dados sobre as vítimas Rivânia e José Herculano, conduta que infringe o dispositivo no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, qual seja a falsidade ideológica, motivo pela qual ambos foram formalmente indiciados. Ou seja, não só a denunciada causou um homicídio culposo no trânsito, como mentiu para os policiais, afirmando falsamente a inexistência de vítimas com o referido acidente, o qual teve vítimas, e ainda por cima uma delas foi fatal. Ora, nobre presidente, como pode uma vereadora, a qual deveria ter idoneidade moral e reputação ilibada, mentir sobre um ato tão grave, omitindo sobre uma vítima fatal em um boletim de ocorrência? Está claro que tais atos são totalmente incompatíveis com a função pública que exerce a hora denunciada, que não só cometeu atos imorais, como também criminosos. Não podemos ser coniventes com fatos tão repudiosos. A conduta da denunciada foi durante o cumprimento do mandato e ainda, segundo informações chegadas ao denunciante, a denunciada não só é vereadora, mas também atua como funcionária pública na qualidade de enfermeira. Segundo ela, seu plantão se iniciou às 18 horas do dia 27/2, data do referido acidente, e foi até às 6 horas do dia 28, e que no momento da colisão que ocorreu às 15h20 estava se dirigindo para seu trabalho, segundo ela. A denunciada praticou atos incompatíveis com a dignidade da Câmara, faltou com o decoro parlamentar, praticou improbidade administrativa, atentórios às instituições vigentes, devendo seu respectivo mandato de vereadora ser cassado no termo do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que assim dispõe. Artigo 37. Perderá o mandato do vereador. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atenatório às instituições vigentes. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considera-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção das vantagens ilícitas ou imorais. Artigo 85. A cassação do mandato da SEAR por deliberação do plenário nos casos e pela forma de legislação federal pertinente. Desta forma, por tudo esclarecido, resta claro que a denunciada deverá ter seu respectivo mandato cassado por infringir o artigo 7º, inciso 3º, do Decreto 2001/67, além das várias outras infrações cometidas. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar com o decoro de sua conduta pública. A conduta da acusada constitui ilícito penal e imoral e caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei Federal número 8429/92, que assim dispõe. Artigo 11º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Esclarece ainda ser necessário que a denunciada Elsa seja afastada cautelarmente de sua função de vereadora por esta Casa de Leis, para que, enquanto durar o processo de cassação, fique impedida de exercer sua função de vereadora. Diz o parágrafo único do artigo 20 da Lei 2426, parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 5º, inciso 2º do Decreto 2001/67, 201/67, que a denunciada seja lida na primeira sessão desta Casa de Leis e consultada sobre o seu recebimento mediante votação nominal e aberta, e uma vez recebida pelo voto da maioria dos presentes. Nessa mesma sessão seja constituída a comissão processante, com 3 vereadores desimpedidos, os quais deverão eleger desde logo o presidente e o relator. Com fundamento no artigo 20,
parágrafo único da Lei Federal 8429/92, que seja determinado o afastamento cautelar da vereadora Elsa Cristina Vaz até que sejam concluídos os trabalhos da comissão processante, pois dita medida é necessária e imprescindível aos trabalhos comissão e também à instrução do processo instaurado. Com fundamento no artigo 5º, inciso 3º do Decreto 2001/67 e artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que a denunciada seja notificada para apresentar sua respectiva defesa prévia por escrito, com indicação das provas que pretende produzir, assegurando-lhe o direito de contraditório e ampla defesa, prosseguindo o processo na forma da lei. Que, ao final, seja o mandato da denunciada cassado, fazendo as comunicações necessárias ao cartório eleitoral, Ministério Público Estadual e a quem mais de direito. Seja juntado aos atos da comissão processante todos os ofícios e documentos que chegou ou chegar a esta Casa de Leis, encaminhados pelo Ministério Público Estadual, local ou pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Conchas, envolvendo os processos acima citados, deles dando ciência denunciada para manifestações. Requer desde já a produção por todos os meios de provas em direito admitidas, inclusive testemunhas, que poderão ser arroladas oportunamente. Nesses termos, pede deferimento, a EMB 29 de abril de 2019, Tiago Morato Barbosa. Nesse momento, eu gostaria de esclarecer que entendemos não ser caso de afastamento da vereadora Elsa Cristina Vaz. A conduta em questão não tem nada a ver com improbidade administrativa, conforme foi levantado na denúncia com base no artigo 20, parágrafo único da Lei 8.429 de 92. Aqui o que deverá ser analisado é a possível quebra de decoro parlamentar e não o afastamento da vereadora. Agora vamos para a votação do recebimento ou não da denúncia conforme artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, protocolada nesta Casa pelo cidadão e eleitor do município de Embi, o senhor Tiago Morato Barbosa, contra a vereadora Elsa Cristina Vaz, com o objetivo de apurar o possível cometimento de infração político-administrativa por ter infringido o artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Explicando que, conforme o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67 e aplicação por simetria do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, será necessário o quórum de maioria dos vereadores presentes para que seja recebida a denúncia e instaurada a comissão processante. Então, a partir de agora, coloco em votação o pedido de abertura do competente procedimento legislativo com o objetivo de apurar o possível cometimento da infração político-administrativa por parte da vereadora em exercício Elsa Cristina Vaz. Informando que a votação será feita de forma nominal e por ordem alfabética. A pergunta será a seguinte: nobre vereador ou vereadora, o senhor ou a senhora é a favor do recebimento da denúncia ou é contrário ao recebimento da denúncia? A resposta do vereador será sim, se ele estiver de acordo com o recebimento da denúncia, e não se ele estiver contrário ao recebimento da denúncia. Nesse momento, gostaria de esclarecer que, por força do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, de acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a vereadora Elsa Cristina Vaz participará da votação, ficando impedida de fazer parte da comissão caso a denúncia seja recebida, conforme artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67. Então, inicio a votação nominal por ordem alfabética, incluindo o voto do presidente, conforme artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei, chamando o vereador. Só antes, como ficou, pode expressar o motivo do voto, mas não pode haver discussões entre os vereadores na hora do voto. Adilson José Soares, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Anísio Tobias Filho, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Elsa Cristina Vaz, a senhora é a favor do recebimento da denúncia?
Não, porque eu não fui nem julgada, muito menos condenada ainda. Joel Alexandre Lourenço Pinto, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Kelly Cristina de Souza Reis, a senhora é a favor ao recebimento da denúncia? Sim. Marco Antônio de Oliveira, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Não. Não, porque está em julgamento, que foi para o cartório de Conchas. Eu acho que o doutor Geraldo já julgou aqui e foi para Conchas. Eu acho que eu entendo assim que não devo julgar a pessoa, porque com certeza ela não teve a má fé, e também acidentes pode acontecer com todos nós, e eu acho que a justiça deverá julgar e depois a gente julgar. O meu voto é não. Rodrigo Elias Pinto, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Senhor presidente, eu peço a gentileza de ler o meu voto. Eu peço desculpa a algumas pessoas, porque eu procurei ser o mais técnico possível na elaboração do voto, sem adentrar em questões políticas partidárias, que eu acho que não é o foco que a gente tem que dar nesse assunto aqui. Então eu peço a licença para fazer a leitura, senhor presidente. Voto. Elsa Cristina Vaz, vereadora em exercício, foi denunciada perante essa Câmara de Vereadores por Tiago Morato Barbosa, com fundamento no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 201 de 67, por, em tese e síntese, ter violado o disposto no artigo 7º, inciso 3, do já citado Decreto-Lei, pois teria mentido em depoimento pessoal à autoridade policial, deixando de informar a existência de vítimas em acidente automobilístico. Folhas 2, penúltimo parágrafo da denúncia. Ocorrida nessa cidade em 27 de fevereiro de 2018, sendo que uma veio a óbito. Do ocorrido resultou ação criminal que tramita nesta comarca de Conchas, sob o número 0000-90276-2018, 8260145, em que responde por homicídio culposo. Desta forma, segundo a denúncia, a hora denunciada teria praticado atos incompatíveis com a dignidade da Câmara, faltou com o decoro parlamentar, praticou improbidade administrativa, atentatório com as instituições vigentes, devendo seu respectivo mandato de vereadora ser cassado nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e artigo 85 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Como prova do alegado, o denunciante junta cópia do inquérito policial número 43/2018. Em seu pedido, o denunciante requer 1. Com fundamento no artigo 5º, inciso 2, do Decreto 201/67, que a denúncia seja lida na primeira sessão desta Casa de Leis e consultada sobre seu recebimento, mediante votação nominal e aberta, e uma vez recebida pelo voto da maioria dos presentes, nesta mesma sessão seja constituída a comissão processante com 3 vereadores desimpedidos, os quais deverão eleger desde logo o presidente e o relator. 2. Com fundamento no artigo 20, parágrafo único da Lei Federal 8.429/92, que seja determinado afastamento cautelar da vereadora Elsa Cristina Vaz até que sejam concluídos os trabalhos da comissão processante, pois dita medida é necessária e imprescindível aos trabalhos da comissão e também a instrução do processo instalado. Nesse tópico, especificamente, a gente já percebeu que já está prejudicado. Item 3. Com fundamento no artigo 5º, inciso 3, do Decreto 201/67, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que a denunciada seja notificada para apresentar respectiva defesa prévia, por escrito, com indicação das provas que pretende produzir, assegurando-lhe o direito do contraditório e ampla defesa, prosseguindo o processo na forma da lei. 4. Que ao final seja o mandato da denunciada cassado, fazendo as comunicações necessárias ao cartório eleitoral, Ministério Público Estadual e a quem mais de direito. 5. Por último, a juntar documentos encaminhados pelo Ministério Público Estadual do juízo da segunda vara da comarca de Conchas que digam respeito aos fatos descritos na denúncia. É o breve relatório. Passe a análise do presente caso. Em sua festejada obra, Celso Delmanto nos ensina sobre o crime previsto no artigo 299 do Código Penal Pátrio, a falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. E reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Esclarece o citado autor sobre o tema. Tipo objetivo. A falsidade que este artigo 299 incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento. No crime desse artigo 299, o objeto material pode ser tanto documento público quanto documento particular. São 3 as modalidades alternativamente previstas. A. Omitir declaração que dele devia constar, aqui por meio de conduta omissiva. O agente omite, isto é, silencia, não menciona fato que era obrigado a fazer constar no documento. B. Inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Nessa modalidade comissiva, o agente diretamente insere, faz constar, coloca, declaração falsa ou diversa da que devia ser consignada. C. Fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Aqui também a conduta é comissiva, mas o agente atua indiretamente, fazendo com que o outrem insira declaração falsa ou diversa. Ambos respondem igualmente pelo crime. Código Penal, artigo 29. Em qualquer das modalidades, é indispensável que a falsidade seja capaz de enganar e tenha por objeto fato juridicamente relevante, ou seja, é mister que a declaração falsa constitua elemento substancial do ato ou documento, pois uma simples mentira, mera irregularidade, simples preterição de formalidade, etc., não constituirão. Essa é a citação de Magalhães Noronha, Direito Penal, de 1995, página 163. Assim é que a alteração da verdade deve ser juridicamente relevante e ter potencialidade para prejudicar direito. Caso contrário, será um dado supérfluo, inócuo, indiferente. Essa citação é de Miguel Reale Júnior na RT, na Revista de Tribunais 667/250. Sobre o tipo subjetivo, diz Delmanto, o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de omitir, inserir ou fazer inserir, e o elemento subjetivo do tipo referido pelo especial fim de agir, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, na doutrina tradicional indica-se o dolo específico. Não há forma culposa. Com respeito aos entendimentos em contrário, este vereador entende por não estarem presentes os elementos do tipo objetivo e subjetivo do artigo 299 do Código Penal no presente caso. Se não, vejamos. Extrai-se das declarações da hora denunciada Elsa, folhas 56 do inquérito policial. Informa que o sargento Souza perguntou se tinha machucado alguém, sendo que respondeu que não, sendo que apenas escreveu como foi a colisão. Ficou sabendo através de Reinaldo que no dia em que o senhor José Erlânio foi fazer tratamento de hemodiálise na Unesp em Botucatu, e quando ele foi atendido na Unesp, a médica solicitou o exame de raio-x, e após tal exame, o senhor José Erlânio ficou internado. Informa que, alguns dias depois, o senhor José Erlânio veio a falecer. Informa que, em momento algum, quis omitir o fato de ter vítimas do acidente, sendo que, em razão de não ter notado ferimentos, pois tanto Rivânia como José Erlânio saíram andando da ambulância, por isso pensou que eles não seriam considerados vítimas do acidente. O declarante Joélio, as folhas 63 do inquérito policial, disse: informa que o sargento Souza ainda perguntou se tinha vítima do ocorrido. E responderam que não, pois não mencionou Rivânia nem José Erlânio, pois eles não tinham se machucado. Informa que em momento algum quis omitir o fato de ter vítimas do acidente, sendo que em razão de não ter notado ferimentos, pois tanto Rivânia como José Erlânio saíram andando da ambulância, pois isso pensou que eles não seriam considerados vítimas de acidente. O declarante Reinaldo, folhas 75 do inquérito policial, disse: informa o declarante que a vítima estava se queixando de dores da cabeça, pois havia batido a mesma no momento do acidente ocorrido com a ambulância. Que o declarante disse para a vítima que iria levá-la ao hospital, porém, a vítima, se negou. O declarante João Paulo, folhas 80 do inquérito policial, disse: o declarante constatou que os passageiros da ambulância estavam conscientes, apenas com pequenas escoriações. Que o declarante se aproximou da vítima José, a qual estava no chão, e perguntou como ele estava,
que José respondeu que estava com um pouco de dor no braço e se recusou a ir ao hospital. Em que pese a gravidade dos fatos, inclusive resultando em óbito do senhor José Erlânio Coelho Bonfim, a presente denúncia versa, salvo o melhor juízo, sobre se a hora denunciada Elsa teria quebrado o decoro parlamentar por ter mentido em declarações junto à autoridade policial. Não é essa a conclusão que chegamos. Não adentraremos no mérito sobre a ocorrência ou não da prática de crime de homicídio culposo em acidente de trânsito, pois entendemos que tal assunto será melhor esclarecido junto ao Poder Judiciário, em virtude da gravidade do caso e peculiaridades inerentes ao processo penal. Conforme verifica-se, logo após a ocorrência do acidente, além da hora denunciada, outras pessoas tiveram contato com a vítima, porém esta se recusava a ir ao atendimento médico, sendo que apenas a posteriori, já na casa de amigo seu, foi encaminhada à unidade de saúde local. Com isso, após toda a ocorrência, é que horas depois o senhor José foi encaminhado para Botucatu, para exames mais detalhados, e dias depois veio a falecer. Ademais, conforme ensinamentos extraídos da obra de Renato Brasileiro de Lima sobre acidente de trânsito, abre aspas, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego. Para autorizar a remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim de ocorrência, nele consignando o fato, as testemunhas que presenciaram e todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade. Lei número 5.970, de 73, artigo 1º. Fecha aspas. Na já mencionada obra do ilustre professor Celso de Manto, temos que, em depoimento pessoal, a omissão da verdade ou inverídica declaração em depoimento pessoal não se enquadra no artigo 299 do Código Penal. Tribunal de Justiça de São Paulo, Revista Tribunais 613/311. Nos autos de apelação número 000-4402-66-2006, 8260115, da comarca de Jundiaí, de relatoria do eminente desembargador J. Martins, extraímos o seguinte trecho que se amolda ao presente caso. Impunível é a falsidade ideológica afirmando fato ou circunstância incompatível com a realidade já conhecida e que, por isso mesmo, não apresenta potencialidade de dano. Não se vislumbra, com as devidas vênias às posições em contrário, na conduta da hora denunciada que tenha agido com dolo específico de omitir informação com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, pois outros meios seriam suficientes para a obtenção das informações. Ainda o professor Renato Brasileiro nos lembra que, por força do princípio do nemo tenetur de detegere, o suspeito, investigado, indiciado ou acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Portanto, deve o investigado ser formalmente advertido pela autoridade policial que tem o direito ao silêncio e que do exercício desse direito não poderá decorrer qualquer prejuízo à sua pessoa. Diante de todo o exposto, senhor presidente, colegas de casa, este vereador vota pelo não recebimento da denúncia e fica consignado meu voto por escrito aqui, senhor presidente, e fica à disposição depois para ser juntado aos autos. Rogério Ângelo Winkler, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Sim. Sebastião de Quadros Neto, o senhor é a favor ao recebimento da denúncia? Então, concordo com várias partes que o vereador Rodrigo falou, só que, no meu entendimento, aqui nós não estamos para investigar, pelo menos apenas estamos aqui para apurar os fatos. E o fato é que aconteceu essa omissão de informações. A vereadora omitiu, no caso do senhor que até veio a falecer, que quem tem o prejuízo maior é do senhor lá, do senhor José, que ele que veio a falecer. E no meu entendimento, a vereadora, sendo uma enfermeira, trabalhando na área da saúde, deveria de na hora nem questionar se ele queria ir no médico ou não, pegar e levar ele ao médico.
Claro, ele estava vindo de uma hemodiálise, estava cansado. Não é. Eu tive na minha família minha avó que fazia hemodiálise. Quando ela vinha da hemodiálise, ela vinha destruída. Então é claro que ele não queria voltar de novo no médico, porque estava acabando de chegar de lá. A Rivana não quis. Alô, som. Pelo que eu fiquei sabendo também, ela não quis, né? E ao voltar ao hospital após a colisão. E até onde eu sei também que a ambulância foi bem danificada. Então não foi uma simples batida, uma coisa, um relô, uma colisão assim. Então eu encaminho meu voto, sim, pela abertura da CP, por entender que teve uma vítima fatal e foi muito prejudicada. Então, por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários, a denúncia foi aprovada e acolhida. Como foi recebida a denúncia para abertura do competente procedimento em que visa a apuração de infração política administrativa, vamos realizar o sorteio para a composição da comissão processante, conforme o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei número 201/67. Serão sorteados 3 vereadores para compor a comissão processante. Lembrando que o presidente da Câmara, Sebastião de Quadros Neto, e a denunciada, a vereadora Elsa Cristina Vaz, não poderão compor a comissão processante. Serão eleitos para compor a comissão presidente, relator e membro. E logo em seguida será feita a escolha dentre os 3 sorteados para designar o presidente, relator e membro, na seguinte ordem. Fazer o sorteio. Vamos fazer então o sorteio. Sorteio. A gente vai colocar aqui os envelopes com o nome de cada vereador na urna. E após ser aberta a urna, a primeira secretária, primeira secretária, desculpa, vai fazer o sorteio com o olhar aqui da vereadora Elsa, ou de alguém que você queira designar. Então, vou chamar aqui um por um da mesa, por ordem alfabética também. Adilson. Anísio. Alexandre. Marco Antônio. Acho que eu pulei, acho que é a Kelly, né? Peraí, não tem problema. Kelly Cristina. Elsa Cristina Vaz. Tá certo, ela não participa, desculpa. Rodrigo Elias. Rogério Ângelo Winkler.
primeiro foi Rodrigo Elias Pinto. O segundo, Marco Antônio de Oliveira. O terceiro, Joel Alexandre Lourenço Pinto. Queria perguntar aos três escolhidos aí se alguém se propõe a ser o presidente da comissão. Em seguida seria o relator e terceiro membro. Se não entrar num consenso, a gente vai fazer uma eleição entre vocês três mesmo. Eu me indico como presidente, se não houver oposição dos demais membros. Então, o vereador Rodrigo Elias Pinto ficou como presidente da comissão processante. E agora eu pergunto aos nobres Edis, Joel Alexandre, Marco Antônio, vocês se propõem a serem relator? Portanto, pode ser? Portanto, entre o consenso da comissão processante, fica eleito, então, o vereador Rodrigo como presidente, o vereador Joel como relator e o vereador Marco Antônio como membro. Declaro eleita a comissão conforme estipula o decreto-lei número 201/67. Vamos continuar então com a ordem do dia. Matérias do Legislativo. Está em discussão a ata da segunda sessão extraordinária realizada em 26/3/2019. Está em discussão. Está em votação a ata da segunda sessão extraordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 02/2019. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 02/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Está em discussão. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em primeira discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal, número 01/2019. Está em discussão. Está em primeira votação, em primeiro turno, a proposta de emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal, número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal número 01/2019. Está em discussão. Está em segunda votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 55/2019. Aquele que for favorável permaneça como está.
Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 55/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 55/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 56/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 56/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 56/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 57/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 57/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 57/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o pedido de urgência do requerimento número 58/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 58/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 58/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o pedido de urgência do requerimento número 59/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 59/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 59/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 60/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 60/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 60/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 61/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 61/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 61/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 62/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 62/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 62/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Não mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20/5 às 19 horas. Declaro encerrado a presente sessão.